Já não, né, cara? E aí, agora vamos lá? Peraí. Você já... Aqui tá valendo. Aqui Aí também. depois a gente vai cortar, tá? Mas depois a gente... Ah, então não vai editar, depois vamos cortar. Não, editar. Não, porque tá todo mundo falando, não vai, né? Queria cumprimentar a bicharada que está chegando, ou melhor, né? Os futuros médicos e enfermeiras, enfermeiros, médicas que estão chegando. A chegada aqui em Marília foi para os estudantes que passaram no vestibular naquela oportunidade, em 1967, né? Foi uma receptividade muito boa, e a cidade nos acolheu de braços abertos. Ela abriu inclusive as residências, as casas durante o vestibular para acolher os alunos, acomodar os alunos que vieram prestar o vestibular, e posteriormente houve uma receptividade muito grande da sociedade marinhense, porque a Faculdade de Medicina era uma aspiração muito grande da população de Marília. Acabei caindo de paraquedas aqui em Marília, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque a cidade acolheu muito bem a mim, aos meus colegas, pelo menos os que tinham vindo de fora. E a gente observava que aqui era uma fundação, era particular, não particular puro, mas uma fundação, assim, que a gente pagava um certo valor, que era bem abaixo das faculdades particulares, mas mesmo assim era um custo, era um gasto, né? E a gente tinha aquela ideia de parar de pagar em algum momento. Foi isso que motivou a gente a brigar pela estadualização naquela época. A gente pegou e tinha uma palavra de ordem, né? Se aumentar, o pau vai quebrar, uma coisa assim. E aí aqueles 200 pessoas começaram, se aumentar, o pau vai quebrar, se aumentar, o pau vai quebrar, e começaram a subir a escada. Eu preciso perguntar para o Ribeiro se ele lembra dessa história, como que foi a emoção dele. Ou que tivesse algum pai, parente, conhecido, sei lá o que, próximo, que adotasse o deputado. Adotasse em que sentido? Que fizesse contato antes da votação com ele, dizendo da importância dos alunos, do papel social que a instituição tem, do número de atendimentos, do interesse público que a gente tinha, né? E que no dia acompanhasse o deputado da casa até a Assembleia, que ficasse na frente do gabinete, para que ele descesse na hora da votação para ele votar. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e meu pai chegou e falou: filho, você não está no meio dessa coisa toda que está rolando lá em Marília não, né? Eu falei: não, pai, que isso? E aí o meu irmão, que estava do lado, a família italiana, todo mundo almoça junto, é pau o tempo todo, sabe? E aí o meu irmão falou: como é que é? Está no meio. Ele é a revolução, ele não está no meio da revolução. Então, mas cara, isso foi assim, a gente atingiu muito da maturidade trabalhando aqui. Prova disso é que a gente conseguiu vencer. Eu me considero um vencedor na vida aí, por ter me mantido aqui, ter feito 4 especializações, sendo que 3 delas foram aqui na FAMEMA, e assim, com o aval de todos os caras que estavam acima de mim, que depois da estadualização vieram me dar os parabéns. Então, isso é uma prova de que a gente venceu. A história dessa escola é épica. Eu tenho dito isso, não é romântica. Ela está viva para ser estadualizada, foi um trabalho de mais de uma geração. E mesmo que eu não compactue com os valores das pessoas, ou seja, eu não acredito na ditadura e nem no militarismo, certamente essas pessoas foram importantes para manter essa escola viva, ou seja, amordaçada, mas viva. E nos deu tempo de estadualizá-la, nos deu tempo de implementar novos modelos pedagógicos e, vamos dizer assim, fazer de Marília o que Marília é hoje. Então, foi uma história na qual, e aí é importante, os estudantes sempre foram protagonistas, ou seja, em todas as crises, ela saiu mais fortalecida e com uma ação muito adequada e muito precisa do diretório. Se as pessoas que estão aí hoje estudam gratuitamente, têm orgulho de dizer que estão formando uma escola estadual, é porque o diretório existiu antes de nós estarmos lá, tem valor, e cada um que chega lá tem muito desejo de reinventar o que é possível. As pessoas precisam ter um olhar
em meio a uma cerveja de outra, uma festa de outra, fazer um movimento político servir. Tem prazer em falar, o cara foi do diretório, presidente do diretório, e o mesmo cargo que ele ocupou antigamente, como presidente também do diretório. E eles sabem da capacidade que os caras que ocupam o diretório têm. Nem sempre são totalmente lideranças, mas sempre estão a fim de lutar. E isso é muito bom para a gente saber que depois da gente ainda tem outros que lutam igual. E que antes da gente tiveram outros que estão muito bem sucedidos e que lutaram igual. Você entendeu? É uma coisa importante, é uma área de convivência interessante, em que muitos participaram, inclusive eu, e que ajudou bastante na minha formação pessoal. Espero que muitos possam participar e se interessar pela política estudantil, pela política de saúde e pela política da nossa faculdade. Sem dúvida, eu acho que a participação na vida acadêmica é um espaço único, né? Um período da vida extremamente curto, na verdade, que eu acho que abre um espaço para participação, para discussão, e todos que tiverem oportunidade de participar, seja qual departamento, não precisa ser o presidente, o secretário, o diretório, mas que nas atividades do diretório possa participar, acho que é extremamente interessante, né? É uma vivência muito boa, ganha-se experiência, ganha-se até não só do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista restaurante, mas para a vida mesmo. A escola é uma escola em desenvolvimento, uma escola menor, não é uma universidade, precisa de uma militância forte. Então, quem está começando precisa visitar o diretório, precisa ir lá no diretório, precisa frequentar o diretório para ver onde se encaixa. Às vezes se encaixa no jornalzinho, às vezes se encaixa para ir fazer um papel do contra lá, encher o saco de vez em quando. Às vezes não, às vezes tem perfil de liderança, vai para frente do movimento, vai participar de reunião da diretoria, vai ocupar espaço. Eu desejo que as pessoas que entrem nessa escola tenham esse espírito, saiam daí pessoas abertas, amplas, que possam ser grandes médicos especialistas, se entenderem que devem, mas que entendam que é preciso ter uma abertura maior que isso para ser médico e nessa escola. É isso. Permaneçam na saideira, aproveitem a faculdade, porque é o melhor tempo da vida de vocês. Aqui eu só não exerci ainda a direção executiva, o resto tudo. Quer dizer, de coordenação de ambulatório, passando por coordenação de departamento, de disciplina, de coreme, enfim, da AD, diretor de graduação que liderou a implantação do PBL e ajudou a desenvolver o projeto, enfim. E não tem dúvida, essas questões estiveram ligadas ao que você vive no diretório. Daí a questão, quer dizer, fundamental, quer dizer, ele é um treino de vida, a universidade é uma usina. Se você perder essa oportunidade, vai ser difícil você tê-la novamente. Ela é uma usina na qual você vai, vamos dizer assim, fazer um confronto saudável de ideias e vai ver que a forma como você chegou não é exatamente a forma como que você vai sair. Você vai conseguir incorporar novos valores e você vai, num processo de amadurecimento, se preparando para exercer a profissão, sim, se financiar, sim, financiar sua família, sim, mas isso é pouco. Eu acho que não existe virtude nisso. Quer dizer, é uma obrigação nossa exercer bem a profissão, cuidar da sua família. Quer dizer, o seu plus é cuidar da família dos outros, exercer bem a profissão, é fazer do seu trabalho um instrumento de emancipação, de inclusão. Tá aí o desafio. Tá bom. Festa, eu não lembro de festa. Eu não gosto de festa. Eu acho que as pessoas têm que ter participação em tudo, mas até mais ou menos 11h30, 11h45 da noite, né? E depois se recolher, né? Os corintianos são importantes também que eles venham para o DACA. Afinal de contas, se é a maior torcida, possivelmente também serão os maiores representantes do DACA. Mas o DACA não é só para corintianos, também é para palmeirenses, é para São Paulinos, é para bugrinos, para Ponte Preta e atualmente deixa também para os